Se a gente não conseguir ver aonde que a coisa foi abalada, foi interrompida, vai continuar, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Vai continuar o mesmo ciclo, né? Aquele carrossel, não vai chegar a nada. Porque em algum momento, uns na primeira infância, outros um pouco depois, foi interrompido. E foi muito dano causado, né? Porque eu percebo assim, que tudo bem. Hoje, para mim, é muito claro que os nossos familiares, as pessoas queridas ali, né, que tudo começou na família. A primeira infância, até os 7 anos, que é a primeira infância, foi vivida na família. Dentro da família. A grande influência foi dentro da família, para a maioria das pessoas. Mas assim, eles também não tiveram culpa, mas eles fizeram, né? E hoje para mim é muito claro, não negar tudo que aconteceu, todos os abusos que eu recebi, abuso sexual, abuso emocional, né? Abuso físico. Não estou culpando, mas também não estou negando, porque também não adianta nem eu negar as coisas que aconteceram e nem idealizar aquele lar cor-de-rosa, aquela infância linda, maravilhosa. No meu caso, pode ser que exista alguém que tenha tido, mas no meu caso, foi punk. Foi uma infância solitária, cheia de privações, né, principalmente emocionais mesmo, com muito abuso, com muita... Acho que a gente vai ter oportunidade de falar, né, dessa coisa dos abusos, né, que foram muitos mesmo, principalmente na minha época, era na base do psicotapa a coisa, né? Que psicologia, que nada, a psicologia era a bufetada mesmo, né? Era aquela coisa mesmo da base da ignorância, porque é o que eles achavam que era certo. E aí, assim, quando eu tive os meus, eu tentei fazer o contrário, né? Todo aquele abuso que eu recebi, eu tentei não passar, mas eu também cometi danos. Cometi muitos erros, né? Principalmente com a minha filha mais velha, na primeira infância dela. A sorte dela é que com 5 anos de idade, eu fui para valer para os anônimos e o pai dela também, né? Então começou a recuperação da gente, mas ainda era aquela coisa muito crua, muito ali no início, mas mesmo assim evitou danos maiores, mas mesmo assim cometi muita coisa, né? Muito erro. Mas assim, diante da minha infância, né, da minha primeira infância, de toda coisa, foi uma coisa assim, que hoje para mim é claro, tem que ir na raiz mesmo, tem que ver. É olhar a coisa mesmo ali, nua e crua, sem enfeitar, sem querer, né, não, é olhar mesmo para o que foi para os fatos que aconteceram. E que eu vejo que isso, ainda todo esse bloqueio, todos esses abusos, toda essa coisa nesse lar disfuncional, ainda me afeta até hoje. Toda essa coisa tal, eu percebo que tem ainda uma carga pesada. É uma carga que ainda não... Tem coisa que ainda não dá para ver, né? Eu também, aí a Lu falou em questão de abuso sexual, eu tenho uma lembrança que, eu sempre falei que eu tenho memória dos 5 anos em diante. E dos 5 anos em diante eu tenho a memória de um sonho eu sendo abusada entre 6 meses e 9 meses, né? E para mim, assim, quando eu queria negar, eu falava, é impossível eu negar. Porque como que uma criança de 5 anos vai inventar uma história dessa num sonho? Como que vai sonhar por conta própria? Se ela não foi estimulada, se realmente ela não foi abusada, né? Então, hoje para mim é claro, eu preciso, para eu me libertar do passado, eu tenho que visitar esse passado, porém não ficar no passado. Né? Não ficar ali chorando no passado. Simplesmente ver o que aconteceu, né? Tentar ver o que aconteceu, o que estava ali. Como realmente era, ver a verdade. Sem fantasiar, sem querer florear. Simplesmente, e não é fácil, gente, porque eu percebo que ninguém quer ver isso. Mais uma vez, nós estamos levantando uma questão aqui que quase ninguém quer olhar. Tal. Fica mais fácil voltar. Porque eu lembro que a gente viu, só que a gente não tinha maturidade ainda para isso. Então a gente quando estava se aprofundando, foi uma confusão, porque caiu numa autopiedade, aquela coisa, tal. Ajudou. É ir à raiz do pensamento, é ir a fundo, a raiz. E o que é essa raiz? É essa infância. É essa infância aí que foi bloqueada, que foi com um monte de coisa aí. E aí, quando você levanta essas questões dentro da família, ninguém quer olhar, porque eu vejo que é uma grande negação, todo mundo quer achar que foi tudo lindo, maravilhoso. Ninguém quer admitir que foi tudo ferrado, que fuderam com a gente, que foi tudo, sabe, ninguém quer, todo mundo quer florear. Principalmente as mães, eu percebo que a mãe, ela tem a mulher, né, em si, ela tem aquela tendência de florear as coisas, de pintar de cor de rosa, de achar que foi tudo bonitinho, tudo lindo. Não, a coisa, e elas não têm culpa, porque elas também foram lesadas, né. Então é aquela coisa também, que vem lá de trás, né, que é transgeracional, que vem aí de muitas gerações, e que foi passada pra gente dessa forma. E aí o que acontece? Quando você vai falar, as pessoas falam, não, mas é assim mesmo. E olha só, a criação que eu recebi, hoje eu sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa, né, que tenho educação, tenho isso, tenho aquilo. E aí me dá uma puta bronca quando eu vejo as mães da minha geração, né, que é da faixa etária da minha mãe hoje está com 80 anos,
elas falarem, eu olhava pro meu filho e ele me obedecia, não precisava falar nada. Lógico que se chegasse em casa levava uma puta de uma surra que ficava marcado ou coisa pior, né? Então é lógico que tinha que obedecer. Então era essa a psicologia da época. E eles achavam que estavam certos. E eu vejo pessoas da minha geração e de gerações à frente que ainda fazem isso, né? Que acham que. E só não fazem mais porque hoje tem toda essa coisa do conselho tutelar da vara da infância e tal. Então eles brecam um pouco por causa disso, né? Mas se não fosse isso, também continuava. Então eu vejo a importância, né, gente, da gente revisitar esse lar. E aí é bem aquela coisa, não é uma volta ao lar, não, porque nunca existiu esse lar. Lar, quando a gente fala do lar, é uma coisa de aconchego, que recebe a criança com carinho, com amor, né? Amor que ninguém tem. Então, esse lar, eu percebo assim, que ele pode ser criado, só para se comunicar essa palavra, a partir do momento de se revisitar esse passado, essa infância. Sem autopiedade, sem ficar ali com mimimi, com choro. Se eu tiver que chorar, é óbvio que eu vou chorar. Durante anos, fui assim, foram anos mal vividos com a minha mãe. Eu odiava a minha mãe devido a toda a minha infância, aquela coisa, coloquei toda a culpa nela, tal, até que quando eu fui pro CODA, tal, descobri que meu pai também tinha uma grande parcela, tá, tudo bem. Aí o que acontece? Agora que eu tô tendo um relacionamento legal com a minha mãe, superficialmente, porque uma coisa profunda não dá mesmo, é difícil porque eles não deixam, né, acessar. Aí tal, tudo bem. Quando foi à tarde, meu pai foi no médico, aí minha mãe me ligou mais tarde, suspeitando que ele está com câncer, né? Com câncer de pele. Aí voltou tudo, né? Porque eu falei, caramba, né? Agora que a coisa está assim melhor, pode ser que a gente não tenha tempo de aprofundar mais esse convívio, né? Uma pessoa que me pôs no mundo, me colocou no mundo, mas que eu não sei quem é. Que eu sei muito superficialmente da vida de cada um deles. Porque eles não se deixam. Por quê? Porque é lógico, a gente não tem amor, né? Não tem essa coisa. É tudo assim, aquela coisa, é apego, é codependência, aquela coisa. E aí me veio assim um choro, né? Chorei muito agora à noite. De saber que pode ser realmente que ele esteja com uma doença fatal. E que pode ser que não tenha tempo. Mas assim, hoje dá pra ver diferente a coisa. Mesmo tendo aquele choro, é um choro, mas não é aquele choro de coitadinho de mim, aquela coisa, não. É como se fosse mesmo para recuperar aquela infância perdida. Isso eu percebo mesmo. Muito claro mesmo. Então, como que é importante, né? Como é importante a gente olhar para tudo isso. Porque eu vejo assim, que nem que for um segundinho que você tiver, sem mensurar tempo, de viver, de reviver uma coisa ali, valeu uma vida, né? Porque eu percebo assim, do jeito que foi toda essa nossa vivência aí, toda essa coisa, é difícil. É difícil mesmo porque muita coisa que ficou mal resolvida, né? Muita coisa ali. E aí estamos olhando para isso, né? Só uma pincelada aí. Estamos olhando bastante para isso, para ver se quem sabe a gente consegue achar, né, esse ponto onde quebrou, né, toda a aliança com o sagrado, aí sei lá com o que, né? O nome não importa, mas com essa essência, né? Com essa essência que somos. Teve um momento que ela foi rompida. E hoje para mim está muito claro que foi rompido nessa infância aí.